Olá, eu sou Lauro Soares, cabeleireiro e ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos. E hoje eu estou aqui para falar sobre pré-pigmentação localizada. O que é pré-pigmentação localizada? Sempre que nós vamos fazer uma coloração de cabelo branco, tem algumas clientes que têm mais brancos na frente, principalmente na frente, em alguns casos em cima da cabeça, mas normalmente tem mechas localizadas de branco, maior concentração de brancos na parte da frente, algumas vezes só na lateral, algumas vezes na frente toda. Por isso precisamos fazer essa pré-pigmentação localizada para ajudar a cobrir melhor esse cabelo branco, ajudar a chegar no resultado mais satisfatório, ajudar a cliente a gostar mais do serviço, a cor ficar perfeita, a ficar um resultado perfeito. Por que eu preciso entender mais de coloração se eu sou um cabeleireiro especialista em loiros, se eu quero ser um cabeleireiro especialista em mechas? Porque muitas clientes que fazem mechas também fazem coloração. Se a cliente chega no salão para fazer um trabalho de mechas e você não entender de coloração, você vai simplesmente aplicar uma coloração no cabelo inteiro para depois fazer mecha. E talvez se ela tiver essa concentração maior de cabelos brancos na parte da frente, não vai cobrir legal e a mecha, consequentemente, também não vai ficar tão bonita. Então, para eu ser um cabeleireiro especialista em mechas, eu tenho que ser um cabeleireiro especialista em cor também. A coloração direta não cobre o cabelo branco. Se a cliente quer fazer uma coloração na altura de um 7/7, e eu for aplicar essa coloração no cabelo inteiro, aonde eu tiver essa concentração maior de cabelos brancos, ele não vai ficar igual, ele vai ficar com uma transparência, eu não vou ter uma coloração perfeita, eu não vou ter uma coloração uniforme. Então, por isso, também o meu serviço de mechas não vai ficar tão legal, porque ele não vai ter contraste, talvez não cubra, dê só uma transparência no branco, e a mecha não vai ter o contraste que eu quero e nem dar a luminosidade, o efeito que eu quero. Então eu preciso sim fazer essa pré-pigmentação localizada para ter um melhor trabalho depois de mechas. Bom, fazer a pré-pigmentação localizada te garante um resultado 100% perfeito. Um resultado 100% perfeito vai fazer com que a cliente não saia do salão achando assim, que talvez não cobriu legal o branco, que talvez não tenha feito um serviço tão satisfatório. Quando a gente não entrega para a cliente um serviço não satisfatório, não tão bom, não tão de acordo, pode ser que essa cliente duvide da nossa capacidade, da nossa técnica, do nosso trabalho e procure da próxima vez um outro profissional. Não retorne no salão. Para que isso não aconteça, eu já tenho que acertar de cara, já tenho que acertar na primeira vez, porque a primeira impressão é a que fica. Eu sei que é mais difícil quando a gente não conhece a cliente, e a cliente é uma cliente nova e que a gente nunca fez o cabelo dela, é mais difícil a gente acertar. Talvez a gente vá acertando cada vez mais conforme ela vá voltando, mas eu tenho que entregar um trabalho 100%, ou se não for 100%, um trabalho que só você sabe que não ficou 100%, mas que olhando tá 100%, que ela não perceba nada diferente. Você faz suas observações na ficha, para da próxima vez você colocar assim, olha, eu coloco na minha ficha, próxima vez colocar um pouco de tom tal, próxima vez deixar 5 minutos a mais, próxima vez começar pela parte da frente, talvez, em vez de começar pela parte de trás. Por que não? Porque tem aquela regrinha que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu posso começar, quando eu quiser, pela parte de trás, e quando eu quiser, eu posso começar também pela parte da frente. Por que não? Se eu tiver um branco, aquele branco teimoso, difícil, que não cobre, eu posso começar assim, pela parte da frente também. Mas se você quiser esse resultado 100% satisfatório, você deve fazer essa pré-pigmentação localizada, que eu vou mostrar aqui no final como que é feito e vou dar os tons, como você calcula os tons para fazer esse trabalho também. Ó, sua cliente reclamou que não cobriu direito. Acho que todo mundo tem uma cliente que voltou olhando, que é aquela cliente que chega no espelho e ainda olha assim, né? Para ver se cobriu aqui assim. E daí aquela cliente chega e fala, olha, não pegou direito no meu cabelo branco. Isso pode acontecer porque você não fez a pré-pigmentação localizada. Pode acontecer também quando a gente muda a marca de uma coloração para outra e a gente está se acostumando com a coloração. Sempre eu aconselho o cabeleireiro que muda a marca da coloração e não conhece profundamente, não utilizar a cliente como cobaia.
Só utilize produtos que você conheça, que você sabe que tem um centro técnico próximo de você, que você pode ir até esse centro técnico. Geralmente tem cursos que são gratuitos, segundas-feiras, e você pode ir até lá. E mesmo que você tenha anos de profissão, isso não é feio, pelo contrário, é legal, mostra que você é um cabeleireiro interessado e esforçado, e isso vai te ajudar a entender e conhecer melhor o produto e entregar um resultado melhor para a sua cliente. Sempre que nós vamos trocar de marca de coloração, sempre que você quiser trocar de marca de produto, seja coloração ou seja descolorante, ou seja um alisante, uma progressiva, é importante saber aonde que tem um centro técnico mais próximo de você, que não seja em outro estado. Às vezes é muito longe de você, se você fazer alguma química e acontecer alguma coisa inesperada, você não tem a quem recorrer. Então você tem que ter o contato, o telefone, para se acontecer alguma coisa inesperada, você ligar e eles terem um suporte para te dar e resolver o problema, às vezes até por telefone, porque às vezes é uma coisa simples que pode ser resolvida por telefone. Mas o ideal é que tenha um centro técnico sim pertinho de você, para você poder ir até lá e ver os técnicos utilizando o produto e perguntar, explicar, olha, eu utilizo a marca X e eu estou mudando para a marca de vocês, quais as principais diferenças que tem de cobertura de branco, ela é uma cor mais quente, é uma cor mais fria, tem mais verde, tem mais azul na composição, para você saber, já começar a entender melhor essa coloração e até onde você pode ir, quais são os pontos fortes e os pontos fracos, porque toda marca tem pontos fortes e toda marca também tem seus pontos fracos. É importante a gente saber disso para entregar um resultado mais satisfatório. Bom, já aconteceu muito comigo também, da cliente retornar no salão e falar, olha, não cobriu direito o branco. Depois que eu comecei a fazer a pré-pigmentação localizada, isso não aconteceu mais. Eu consigo entregar um trabalho melhor. E é uma coisa muito simples de ser feita e pode resolver o seu problema e a sua cliente não retornar para vir no salão e falar, olha, não cobriu o meu branco. O que nós vamos fazer? Você vai ter que refazer a coloração, você vai gastar mais tempo, você vai gastar mais produto, consequentemente vai ter prejuízo, porque vai gastar produto e o produto custa dinheiro. E para evitar isso, então, nós vamos sempre fazer essa pré-pigmentação quando tiver brancos localizados. Bom, e quando os brancos não forem localizados? Isso é o tema de uma outra live que eu vou fazer ainda essa semana, para falar de pré-pigmentação global. Hoje eu quero focar nesses brancos concentrados na parte da frente, tá bom? Muitos cabeleireiros falam exatamente isso. Se eu fizer, eu vou perder tempo, mas se eu for parar para fazer essa pré-pigmentação, eu vou perder tempo. Gente, não vai perder tempo. Você vai perder tempo se a cliente retornar no salão, se ela retornar no salão, para refazer essa coloração todinha. E você vai ter que fazer a coloração, vai gastar mais produto e também vai ter que lavar o cabelo, secar o cabelo, daí sim você vai perder tempo. Essa pré-pigmentação localizada é feita rapidamente. Você faz isso de 3 a 5 minutinhos e o tempo de pausa são 10 minutos apenas. 10 minutos. Então não é muita perda de tempo, 10 minutinhos não é muita coisa. Então você não vai perder tempo. Você pode achar também que você vai gastar mais produtos, mas é só na parte da frente. Você vai gastar de 5 a 10 gramas, dependendo da quantidade de cabelo que a cliente tiver, dependendo da quantidade de cabelo que a cliente tem. Então é muito pouco produto e eu acho que a economia é boa, na verdade, do que fazer a cliente voltar e você ter que reaplicar, você vai ter que lavar, você vai ter que secar, você vai gastar mais shampoo, mais condicionador, mais energia, é pior. E perder o tempo. E talvez perder a cliente, porque talvez a cliente nem volte para reclamar que o cabelo não cobriu direito, o cabelo branco. Talvez ela prefira ir no outro salão, duvidar da sua capacidade de procurar outro cabeleireiro. Olha, fui lá, não cobriu legal o branco, vai no outro salão. E daí você perdeu essa cliente de vez. E isso é uma coisa muito chata, porque talvez é uma coisa simples, gastar 10 gramas de produto, perder 10 minutos e cativar a cliente, que talvez isso já venha acontecendo com ela. Dela te procurar justamente porque o cabeleireiro dela não estava conseguindo cobrir o branco difícil que ela tem na parte da frente. Na parte da frente, que é a parte que mais incomoda, é a parte que mais aparece, é a parte, então,
que as clientes mais veem também, porque se olham no espelho, a primeira coisa que vê é a parte da frente. E normalmente é realmente onde tem essas mechas localizadas de branco. Eu tenho uma cliente que tem uma mecha localizada na parte de cima, mas normalmente a maioria é realmente na parte da frente, que é a parte que incomoda, porque é a parte que aparece. E se a cliente já é cliente da gente, não é uma cliente nova, e a gente deixar esse cabelo com transparência, piorou. Porque muitas vezes a cliente já é cliente há 5, 10, 15 anos, você sempre vem fazendo o cabelo dela e sempre está dando certo. Se uma vezinha não ficar 100%, já é o suficiente às vezes para essa cliente não voltar mais. Nem toda cliente compreende que isso pode acontecer e te liga, olha, não ficou bom. Que você vai dizer, tudo bem, volta aqui que eu vou arrumar, vou ver o que aconteceu. Se essa cliente te der a chance de arrumar, o cabelo tem que ficar 100%. Muitas vezes a cliente não dá a chance de arrumar. É o pretexto para ela trocar de salão, trocar de cabeleireiro e ir em outro lugar que ela já está curiosa, talvez um lugar novo que as amigas estão falando. E se a gente pisar na bola, é o pretexto que ela precisa para ir lá nesse salão. E se ela não gostar, ela volta, mas se ela gostar, a gente perde a cliente para sempre por causa de 10 gramas de coloração. Então, é uma economia boba, uma economia porca que a gente não precisa regular também 10 gramas de coloração e 10 minutos a mais no tempo de serviço. Um caminho errado para fazer isso. Esse trabalho deve ser feito com coloração. Um caminho errado para fazer isso é fazer com tonalizante. A menos que a cliente for aplicar só o tonalizante, eu vou fazer essa pré-pigmentação com tonalizante. Mas eu não indico porque às vezes dá certo e às vezes não dá. Às vezes não fica muito bom. Então, uma coisa que você não tem certeza, às vezes dá, às vezes não dá, é melhor não fazer e partir direto para a coisa certeira, acertar na mosca e fazer a coisa que dá certo. Já vou direto fazer o trabalho que eu sei que dá certo, eu não vou arriscar, porque eu não posso arriscar no cabelo da minha cliente. Eu já tenho que chegar e acertar de cara. Então, outra coisa, também o caminho errado a fazer é aplicar a coloração direto, sem fazer essa pré-pigmentação e pode cobrir como pode não cobrir. Geralmente as colorações mais simples é que cobrem mais os brancos. Parece uma contradição, mas eu já percebi que algumas colorações que são baratas e que são mais simples têm muito metal, mais às vezes do que o permitido até pela legislação, e por isso cobre o branco. Por isso às vezes a cliente chega, pô, mas eu passo aquela tinta lá em casa e cobre bem o branco, eu vou no salão, não cobre tão bem. Muitas vezes porque essa coloração é muito forte, muito agressiva, às vezes shampoozinho que a pessoa passa em casa, sabe? Que são shampoos que passa no banho, ele cobre bem o branco. Agora você imagina um produto que você aplica no cabelo, deixa 5 minutos e ele cobre o branco. O quanto ele tem que ser mais forte do que uma coloração, que o tempo de pausa normal é de 35 a 45 minutos, dependendo da marca da coloração. Você já pensou nisso? Então pensa aí, um produto que você passa e que cobre o branco em 5 minutos, e um produto profissional que você passa e demora 35 ou 45 minutos para cobrir o branco. Esse produto que cobre em 5 minutos tem que ter muito mais química para cobrir esse branco, então é um produto mais forte. E vai causar mais danos no fio também. Por isso, precisamos então explicar isso para a cliente, que nós trabalhamos com produtos profissionais que além de cobrir o cabelo branco, também tem mais cosmeticidade, se preocupa muito com a cosmética do fio. Principalmente para a cliente que faz coloração e também faz mechas. São dois processos químicos. Se eu usar um produto muito forte, um produto que tem muita química, e eu fizer coloração mais mechas no cabelo, eu vou danificar muito esse cabelo. Então eu preciso realmente usar produtos com qualidade, com cosmeticidade, para eu entregar um cabelo, além de cobrir o branco, um cabelo com a cor de fundo perfeita e que também me possibilita de fazer uma mecha perfeita em cima, sem danificar tanto o fio. Um caminho certo para fazer isso é sempre fazer a pré-pigmentação quando você perceber que tem essas mechas localizadas na parte da frente, que isso vai te dar menos dor de cabeça, você não vai precisar fazer a coloração e ficar lá torcendo ou rezando lá atrás, pedindo pelo amor de Deus, tomara que cubra bem esse cabelo grosso, esse cabelo branco que está aí na frente, senão essa cliente vai me xingar.
E talvez demore mais que 10 minutos, porque se não cobrir, não é só o fato dela ir para casa e voltar. Às vezes ela na hora já vai ver, olha, não cobriu, você vai ter que refazer, perder mais tempo. E pode acontecer, mas muita gente não entende. E as outras clientes que estão no salão vão perceber isso e vai ficar chato. As clientes dos outros cabeleireiros, se tiverem outros cabeleireiros no salão, vão dizer o que houve, não cobriu direito o branco, vai ter que refazer. Olha que chato, né? Então vamos fazer isso sim e acertar de cara, usar um pouquinho mais de produto e perder 10 minutinhos a mais. E se for preciso explicar para a cliente, olha, o teu cabelo, eu preciso fazer esse processo. E ou você não cobra nada por isso, ou você explica para a cliente e diz, então, a coloração vai custar R$20 a mais, R$30 a mais, um pouquinho a mais, só para cobrir esse custo do produto, né? Então você fala, o preço normal é X, mas o teu cabelo dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele tem um branco difícil, então você cobra um pouquinho a mais dessa cliente. E explique, porque se for uma coloração só de raiz, e algumas amigas vão no salão e pagam um preço, talvez ela fique sabendo que ela está pagando um pouco mais do que as amigas. Então ela deve saber por que ela está pagando um pouco a mais, para ela não achar que está sendo roubada, que você está cobrando mais dela, que você achou que ela tem cara de rica, sei lá, e está cobrando mais dela que das outras pessoas. Então ela deve sempre, a gente deve ser bem claro com a cliente e explicar. Para a cliente ela vai entender, porque ela vai ver realmente que deu mais trabalho e vai ver no final que o resultado realmente ficou melhor, mais satisfatório. Então eu vou começar a explicar os passos, como fazer essa pré-pigmentação. Eu estou aqui com a minha modelo, que tem o cabelo na altura de 1,6. Então, primeiro eu vou ver o cabelo. Aqui no vídeo, às vezes, pode parecer um pouco mais escuro, mas esse cabelo é na altura de 1,6. Eu não sei como vocês estão vendo ele aí, porque dependendo da luz, cada luz parece um tom. Ele é na altura de 1,6, no vídeo talvez pareça 1,5, mas é 1,6, tá? Primeiro passo, eu vou ver o tom natural do cabelo da cliente. Eu vou avaliar que tom que tem o cabelo da minha cliente. Nesse caso aqui, é uma altura de 1,6. E eu vou verificar o tom que a cliente quer, qual o tom desejado que ela quer fazer no cabelo. Então eu vou supor aqui que a minha cliente quer fazer um 702. Eu vou aplicar um 702 porque eu quero clarear ele um pouco de uma maneira mais fria. Então, o tom natural do cabelo é um 6. Vamos botar um 6/0. Tom desejado, 7/2. Que ele tem um pouco de violeta na formulação. Pode ser 2 ou pode ser 0,2 em algumas marcas, dependendo da marca, tá? Que é um loiro escuro e um loiro médio violeta, que é um loiro médio que fica mais bege, ele fica com uma cor um pouquinho mais fria. O terceiro passo é a mistura, como que eu vou fazer, então, para fazer essa pré-pigmentação. Sempre que eu vou fazer essa pré-pigmentação localizada, eu vou fazer da seguinte forma. Tem algumas pré-pigmentações em alguns momentos que nós utilizamos até com tons acobreados, nesse caso não. Nesse caso é o seguinte, a cliente quer fazer um 702, ela tem um fundo natural 6. Eu vou utilizar o tom natural da cor desejada. A cor desejada é um 702, então o meu tom desejado, natural, é um 7. Vou botar assim, 7/0, porque para vocês entenderem, já que eu coloquei barra em tudo. Então essa misturinha, ela deve ser feita sempre assim, ó. O tom natural da cor desejada, que é o 7, mais água. Quanto que eu vou colocar de cada... Eu não vou colocar o X, tá? Nessa pré-pigmentação. Quanto que eu vou colocar de cada um? A mesma quantidade. Então, se eu vou colocar aqui 10 gramas, aqui eu vou colocar 10 gramas ou 10 ml de água. Tudo depende de como você vai medir. Se você tem um medidorzinho ou se você tem esta balancinha que eu vou mostrar para vocês. Eu vou preparar aqui para vocês verem como que isso é feito. Então eu estou aqui com a minha balancinha,
que é essa balança. Essa balança ela é mais precisa que a balança branca. Tem uma balancinha mais comum, mais fácil de achar, que é branquinha, mas eu prefiro essa daqui. Ela também tem outras cores, tá? A minha é vermelha, ela tem aqui um botãozinho que é digital, que a gente aperta, ela vai mostrar os numerozinhos. Ó. Tá? Eu vou colocar, então, o meu potinho em cima dessa balança. Deixa eu mostrar para vocês e vou apertar esse botãozinho para ele zerar. Aí ele ficou 0. Acho que não dá para... Eu mexendo aqui não aparece direito, mas ele fica 0. Ele está 0 ali, ó. Se eu botar a mão vai pesar. Então ele marcou 0, tá? Na dúvida, se você achar que não tá, ó, você tira, coloca o potinho e aperta. Aí ele vai ficar 0, ele zerou o peso, tá? Então eu vou pegar aqui uma coloração, essa aqui é na altura de um 7, porque eu quero um 702, então essa aqui é um 7 natural. E eu vou olhar aqui, vou apertar devagarzinho e vou medir 10 gramas ou 5 gramas, dependendo da minha necessidade. Vou zerar. Zerei. E eu vou colocar água, é um copinho com água, só isso. Mesma quantidade de água. Então eu coloquei 5 gramas de coloração e 5 gramas de água, ou 5 ml se você tiver o copinho medidor. E eu vou misturar. Uma dica que você pode ter, olha, tá até manchado, gente, tanto que eu uso isso aqui, olha. Mas é ótimo misturar coloração e pó descolorante com isso aqui. Vocês percebam que ele é forradinho, ele é de plástico aqui, porque ele não pode ser de metal, para não dar nem reação com a coloração. Então eu posso misturar com isso aqui. Ó, tem a água ali mesmo. Com a tintinha ela vai ficar mais aguadinha. Nesse caso aqui tem pouca coloração no pote, mas se eu tivesse com esse pote até a metade de produto, de coloração ou descolorante, para misturar com o pincel direto é meio chato, então eu misturo com isso aqui. Se eu tiver mais de um tom também, se eu tiver mais de uma cor, mais de um tom, ou 2 ou 3 colorações aqui, fica mais fácil para eu misturar. Lembrando que é muito melhor, é mais adequado e indicado você sempre misturar primeiro. Quando você trabalha com 2 ou 3 colorações, misturar com mais de uma, né? Misturar primeiro as cores, para depois ir acrescentando o oxidante aos poucos e ir misturando. Então aqui ele está bem misturadinho. E eu estou aqui com o meu pincel. E estou aqui com a minha cabeça para mostrar para vocês. Então, eu tenho esse branco localizado na parte da frente. Vamos dizer que seja um dedinho ou 2 dedinhos na parte da frente. Então, eu já vou dividir o cabelo e vou separar esses 2 dedinhos que são mais brancos. Isso realmente é fácil, é rápido de ser feito e permite um resultado muito melhor. Então eu separei aqui esses 2 dedinhos, um dedinho, o tamanho que for essa mecha localizada, o tamanho que você precise realmente cobrir melhor. E eu vou pegar o pincel e vou aplicar somente na parte que está branco. Se for uma coloração a primeira vez, se for total, você vai aplicar em tudo, se não, você vai aplicar só no crescimento, que pode ser 2 dedinhos. Então, eu vou aplicar, estou aplicando de verdade aqui, esses 2 dedinhos.
Aqui não tem branco, mas vamos fazer de conta, né? Vamos usar a imaginação. Faz de conta que tem 2 dedinhos aqui de muito branco aqui na frente. Então eu vou aplicar esses 2 dedinhos, essa coloração diluída na água, um por um, a mesma quantidade, lembrando que é a cor natural do meu tom desejado. Eu apliquei aqui nessa lateral e vou fazer isso na outra lateral também. E vou deixar agir por 10 minutos, tá? Então eu apliquei, o tempo de pausa 10 minutinhos. Depois do tempo de pausa, eu vou para o 5º passo, que é fazer a coloração normalmente, aplicar a coloração. Se eu aplicar essa coloração muito rápido, eu posso esperar esses 10 minutos. Se eu aplicar a coloração muito rápido. Se eu demoro um pouquinho para aplicar, eu posso fazer o que eu fiz aqui, aplicar o produto, tá? E imediatamente já começar a aplicar a coloração na nuca, porque se eu sou um pouquinho demorado, eu aplico essa pré-pigmentação na parte da frente, já venho para a parte de trás e começo a fazer a coloração na parte de trás, porque até eu chegar na parte da frente, já se passaram 10 minutos e já ficou o tempo que eu precisava. Então, vamos supor que eu demore 10 minutos para fazer uma coloração. Então, eu aplico a pré-pigmentação, começo a fazer a coloração na nuca, a coloração normal, tá? Que é o tom desejado, que é o 702. Como ela tem branco, eu vou misturar o 702 com o 7 para fazer essa coloração, correto? E então eu vou usar 20 volumes também e vou começar a trabalhar na nuca. Quando eu chegar na parte da frente, já se passaram 10 minutos. Como já se passaram 10 minutos, já deu o tempo de pausa que eu precisava da pré-pigmentação. E assim eu vou aplicar a coloração normalmente por cima dessa pré-pigmentação. Então eu vou esquecer que eu fiz a pré-pigmentação e vou fazer a coloração normal, da nuca até a frente. Quando eu chegar na parte da frente, apliquei, terminei de aplicar tudo, daí eu vou contar o tempo normal de pausa da coloração. Se a coloração que eu uso é de 35 minutos tempo de pausa, eu vou deixar 35 minutos, vou esquecer os 10 minutos. Se a coloração que eu uso, o tempo de pausa são 45 minutos, eu vou deixar 45 minutos normalmente. E eu vou ter uma cobertura de branco mais eficaz, muito melhor e mais satisfatória. E um trabalho que é rapidinho de fazer, porque é só na parte da frente, né? E pouca coloração. Eu preparei aqui 5 gramas, sobrou ainda um restinho. Ela tem bastante cabelo, nesse cabelo seriam 10 gramas, tá? Só para esclarecer. Se o cabelo for fininho e pouco, 5 gramas resolve para fazer essa pré-pigmentação. Sempre um por um e sempre o tom natural desejado. Eu vou trabalhar com 702, eu vou aplicar só o 7 para fazer a pré-pigmentação, que é na altura do tom desejado. Tá? Depois é muito importante você explicar para a cliente que ela precisa fazer a manutenção, porque eu vou ter um trabalho para fazer uma pré-pigmentação. Eu vou aplicar a coloração. Eu vou fazer talvez um serviço de mechas também nesse cabelo. Ela não pode usar qualquer produto porque o cabelo vai desbotar, o cabelo vai alterar a cor e depois ela vai achar que foi a coloração que você usou. Por melhor que for a marca da coloração que você utilize, se a cliente usar qualquer shampoo em casa, a gente sabe que tem shampoo que é virado em detergente, que é que nem detergente de cozinha. Se ela utilizar esse shampoo, a sua coloração vai ficar melhor que se fosse uma coloração ruim, se você utilizar uma marca boa. Mas também não faz milagre, ela precisa ajudar e utilizar produtos bons. Então, nós cabeleireiros, é como se fosse médico, gente. A gente precisa dar uma receitinha para a cliente. Olha, você precisa cuidar do seu cabelinho em casa também, então eu vou te indicar aqui alguns produtos que eu tenho no salão. Se você não tiver no salão, não tem problema. Você também tem obrigação de entender, de conhecer de produtos bons, indicar para ela e falar para ela aonde ela vai encontrar, se possível até com o melhor preço, porque talvez você não trabalhe com produto salão e está tudo certo. Tem muitos cabeleireiros que não trabalham mais com produto salão, porque hoje tem muitos produtos que estão vendidos no mercado e deixou de dar tanto lucro para o salão. Então, você indica para a cliente, olha, compra em tal lugar, lá tem o melhor preço, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que é importante é o seguinte, se você fizer só coloração, produtos para coloração.
Se ela tiver cor e mechas, qual produto que eu devo indicar? O produto para cabelos com mechas, porque o cabelo com mechas sempre é um cabelo que fica um pouquinho mais danificado. Então é um cabelo que precisa de mais tratamento. Se eu tenho um cabelo com mechas e eu utilizar um produto para cabelos coloridos, vai ficar bom? Vai ficar bom, mas não vai ficar tão bom. Então eu preciso um shampoo e uma máscara e um condicionador para cabelos loiros, porque é a química final que a gente fez, que é o cabelo o loiro, né? No caso, nós vamos fazer a coloração e as mechas, e esse cabelo vai ficar, então, mais danificado, precisando de mais tratamento. Então, tratamento para cabelos danificados. Ah, mas ele não está tão danificado. Não importa. Sempre que a gente faz mecha, é shampoo e máscara para cabelos danificados. Mesmo que ele não esteja tão danificado, mas para ele não ficar, justamente para ele não ficar danificado, eu vou recomendar para minha cliente um tratamento para cabelos danificados. Muito importante também explicar para a cliente a necessidade de um condicionador. Antigamente, nós falávamos para a cliente assim, olha, você pode usar só o shampoo e uma máscara, que já está ok, você pode usar sua máscara como condicionador, daí você não precisa usar condicionador. E isso, com o tempo, foi se percebendo que é errado. A cliente ela precisa usar o shampoo e o condicionador. E a máscara, se ela não ficar o tempo total de ação, é um desperdício, porque ela precisa ficar 5 minutinhos no mínimo para agir. Então, se a cliente só passar máscara e enxaguar, é um desperdício, porque a máscara normalmente custa mais, tem um valor mais alto que o condicionador. E ela está jogando produto fora. Essa máscara ela pode usar uma vez por semana, e daí sim ela vai usar a máscara, deixar o tempo de pausa, e depois vai enxaguar bem essa máscara e vai passar também o condicionador. Porque percebeu-se que o condicionador é que fecha a escama do cabelo, mantendo as propriedades da máscara lá dentro do fio. Se eu passar só a máscara e enxaguar, o cabelo perde bastante dessas propriedades. Então eu preciso passar essa máscara, se possível até tirar um pouco da umidade com a toalha e depois passar o condicionador, massagear um pouquinho, desembaraçar, se for o caso, no banho mesmo, no caso da cliente utilizar em casa, enxaguar esse condicionador, tá bom? Nós ficamos por aqui. Eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro, ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos, por isso eu também falo de coloração, como eu expliquei no início, e eu gostaria muito de saber se você gostou do nosso tema de hoje, se você aprendeu alguma coisa nova, e deixa um comentário me dizendo o que você gostou, se você gostou e o que você gostou da nossa aula de hoje, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!